Primeiro, reconhecer que o PLV melhora em várias partes a proposta original do governo. Nós do PSOL fomos contra essa proposta que centraliza poder na mão do Ministério da Economia, que centraliza poder na mão do Ministério da Justiça, que extinguiu o Ministério do Trabalho, que extinguiu o Ministério da Cultura e, evidentemente, essa proposta atacava o meio ambiente, particularmente os direitos indígenas. Então, o PLV retoma essa questão. Mas, globalmente, nós entendemos que essa proposta do governo é nociva. Ela é nociva. E nos destaques nós vamos votar aquilo que interessa, particularmente desmistificar Moro e também garantir investigação. Ao discutir essa questão da medida provisória 870, lá na comissão mista, apareceu como questão principal essa questão do Sérgio Moro e do lavajatismo. Eu estou aqui com um texto que vai provar das ligações da família Bolsonaro com as milícias. Afinal de contas, existe uma quebra de sigilo bancário e fiscal do senador Flávio Bolsonaro. E existe uma quebra de sigilo fiscal de mais de 90 pessoas que estiveram nos gabinetes da família Bolsonaro. Por exemplo, não só do senhor Queiroz, que está desaparecido e ninguém vai atrás. Há mais de 4 meses não se ouve falar do senhor Queiroz, mas de Natália Queiroz, que trabalhava no gabinete de Jair Bolsonaro aqui em Brasília e era personal trainer no Rio de Janeiro. Laranja. Mas não só. Nós estamos falando de outros desaparecidos, milicianos, assassinos que têm mulher e mãe lotadas no gabinete de Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa, como ficou claro o ano passado, que é o senhor Adriano Nóbrega. E para que não se esqueçam, tem o bairro de Rio das Pedras, onde o Queiroz se escondeu. E onde o senhor Nóbrega, Adriano Nóbrega, mandava, ele é um dos chefes da milícia que controla Rio das Pedras e também muito próximo esse conjunto habitacional todo irregular da Muzema, que caiu, que também era controlado por milicianos. Agora eu pergunto uma coisa, o COAF, quando descobriu as contas lá na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro do senhor Flávio Bolsonaro, não estava no Ministério da Justiça? Estava no Ministério da Justiça? Não, estava no Ministério da Economia. Antes, os próprios adversários ali, nas investigações o COAF teve um papel importante. Aonde? No Ministério da Economia. O que se quer aqui é uma espécie de empoderamento, entende? Punitivista, policial, para dar força a um cidadão que já está indicado para o Supremo Tribunal Federal. Isso é uma farsa. Isso é uma farsa. E para quem quiser, na verdade, qualquer analista sério sabe que nos países desenvolvidos todo o COAF está no Ministério da Economia, na Alemanha, na França, na Espanha, onde se quiser. Por isso, o que fica aqui, e eu quero deixar registrado, é o seguinte: onde está o Queiroz? Onde está o miliciano Adriano Nóbrega? Queiroz é ligado às milícias, ele foi elogiado muito pelo Flávio Bolsonaro. Apareçam, e o senhor Moro não pode continuar calado.
Ô Arthur, tá, vamos fazer o seguinte, vamos costurar aqui, ó. Escuta só, escute só. Vamos fazer Em votação, o projeto de lei de conversão número 1019. Primeira questão, a gente queria colocar em relação a essa medida provisória e a outras, que o pessoal está em obstrução enquanto não se reverter os cortes que foram feitos no Ministério da Educação, para as universidades, para a educação básica, e também não se pedir desculpas do ministro da Educação e do presidente da República a estudantes, professores, cientistas, pesquisadores que foram chamados de idiotas e imbecis e massa de manobra manipulada. Esse governo arrogante mandou para cá também uma medida provisória enxugando os ministérios, vejam, enxugando os ministérios, mas colocando questões que significam na prática, né, quebrar com a promessa original, que era 15 ministérios, já foi para 22, pode ir para 23. Não é essa a questão principal, mas mostra que o governo erra a todo momento. Em segundo lugar, superpoderes para o Ministério da Economia, que é você juntar no mesmo ministério o planejamento, tarefas do Ministério do Trabalho e tudo mais, para o grande czar da economia brasileira, e juntar no Ministério da Segurança Pública outro pilar. E agora se tornou essa polêmica de que o COAF, que é o órgão de investigação financeira, não pode de jeito nenhum ficar no Ministério da Economia. A gritaria geral, o lavajatismo está em campo, fazendo demagogia, porque na prática sempre esteve no Ministério da Economia, inclusive quando o COAF abriu as contas do Flávio Bolsonaro, e está localizando o quê? O Queiroz, que está desaparecido, né? A família do Adriano Nóbrega, um miliciano que também está desaparecido. Tudo isso foi com o COAF ainda no Ministério da Economia. Então nós não temos receio nenhum de fazer esse debate. Em qualquer país europeu, o COAF está no Ministério da Economia. O que se quer, na verdade, é criar uma falsa simbologia de poder para que Moro, inclusive com o seu pacote anticrime, vá fazer encarceramento em massa no nosso país. Como a gente já disse ali, presidente, eu acho que a mudança que foi feita aqui vale a pena discutir. Por exemplo, nós temos que recriar o Ministério do Trabalho. Isso foi uma usurpação do governo Bolsonaro. Isso é um atentado contra os trabalhadores brasileiros. Nós temos que recriar o Ministério da Cultura, porque eles veem cada artista, cada intelectual como inimigo na sociedade brasileira, assim como veem as universidades como inimigos, professores, pesquisadores. E é por isso que essa medida provisória, ela é tosca e ela ficou centrada midiaticamente nessa questão do COAF, que certamente não tem nada a ver com desenvolvimento, tem a ver com empoderamento autoritário, Por isso o pessoal está em obstrução.